E a nossa entrevistada de hoje é Carolina Sommer Mazon. Ela começou muito cedo, aos 17 anos, como estagiária técnica em uma grande indústria farmacêutica da região. Depois disso, nunca mais parou de estudar. Fez o curso de farmácia, mestrado, tem 3 MBAs no seu currículo e curso de formação em gestão de pessoas e coaching. Por conta do seu potencial, aos 30 anos tornou-se diretora e sócia de uma nova indústria farmacêutica. Ela é responsável pelas áreas técnicas de pesquisa e desenvolvimento de produtos e tem sob sua supervisão mais de 100 colaboradores. Aos 33 anos teve a oportunidade de vivenciar um novo papel, o de mãe. E 2 anos em seguida, ela já assumiu também uma nova responsabilidade empreendendo no seu próprio negócio. Carol, conta pra gente como é que você arruma tempo pra fazer tudo isso? Teve uma época que foi tudo simultâneo, né? Mas a parte de estudo mesmo foi antes de eu ter filho, que é onde eu tinha mais disponibilidade, mais energia, mais tempo disponível principalmente. Nessa segunda fase eu continuo fazendo, mas hoje eu seleciono mais as coisas que pra mim naquele momento estão fazendo mais sentido. E como é que foi a escolha da sua profissão? Alguém te inspirou naquela época? Então fiz química. Para você se formar, você tem que fazer um estágio, né, de colégio técnico, e eu fui fazer um estágio na Medley, que é uma indústria farmacêutica pela qual eu trabalhei 14 anos. E lá eu me fascinei pelo mundo farmacêutico, né? Então, na época que eu estava fazendo colégio técnico, eu até estava convencida a fazer química, prestei química na Unicamp, mas falei, não, farmácia é o meu lugar. Eu estou amando o que eu estou fazendo e acho que nada mais legal do que eu poder fazer uma formação na onde eu já trabalho e gosto. E de que maneira você acredita que o seu trabalho, a escolha da sua profissão contribui para a humanidade? Sempre trabalhei no segmento de genérico, que é um mercado que tem preços mais baratos para você conseguir atingir uma parte maior da população. Então isso para mim é muito gostoso, né? Você poder dar acesso, você poder contribuir com algo de qualidade, né? E com algo bom que vai aliviar de alguma forma a pessoa numa fase da vida. Como foi a sua trajetória profissional do seu ponto de vista? Então, o que eu sempre pensei? Eu preciso estar preparada, né? Nessa época eu nem tinha tanto conhecimento, tanto estudo, mas na minha cabeça, assim, eu tenho que ser diferente de todo mundo. Então, como que eu faço para ser diferente? Porque se eu fizer igual todo mundo faz, eu vou competir de igual para igual. Então, na minha cabeça, assim, eu tenho que estar pronta para quando aparecer as oportunidades. Quais são as vantagens e desvantagens desse crescimento profissional acelerado? Vamos pelas vantagens primeiro, que é mais fácil, né? Mas as vantagens é que você muito rápido e muito cedo, né, consegue atingir os objetivos que você tem. Então você fica com uma vida financeira boa quando você ainda é nova, então você acaba tendo tempo depois para usufruir de toda essa estrutura que você construiu. Outra vantagem muito gostosa é você poder colher o resultado do seu trabalho. Isso para mim é imensurável, independente de valor financeiro. Eu nunca fiz as coisas por dinheiro, né? Até hoje eu não faço as coisas por dinheiro. O dinheiro nunca é meu objetivo principal. É um dos últimos, é consequência. Lado negativo, né? Você acaba abrindo mão de algumas coisas, né? Eu falo, a vida são dessas escolhas, né? Você escolhe crescer, você escolhe estudar. Óbvio que você não consegue curtir a vida, talvez como muita gente da minha idade na época fez, né? Ir pra balada, sair um monte, eu estudava muito, fiz uma faculdade que tinha aula de sábado, porque eu estudava à noite, viajar, né? Porque o dinheiro que eu tinha era muito curto e eu usava para fazer curso. Né? Acho que a parte mais, assim, acho que então da perda e da desvantagem é em relação mesmo a pular algumas etapas da vida. Como é que você lida com a pressão no dia a dia de trabalho? Que técnicas você acaba se utilizando para minimizar esse estresse, essa pressão? Então eu tenho que focar no problema e na solução do problema, sem tentar achar culpa. Se eu sou culpado, se alguém da minha equipe é culpado, se a empresa é culpada, eu não perco tempo e nem energia com isso. Eu sempre que eu tenho um problema, uma dificuldade nas empresas, você tem isso todos os dias, o meu foco é sempre na solução. E depois que eu resolvi, eu tento ver os aprendizados, tanto para mim quanto para quem trabalha comigo. Como líder de pessoas, Carol, que cuidados você se preocupa no dia a dia?
Acho que a principal coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem gente trabalhando com a gente, eu sempre penso nisso, é a questão da empatia. É assim, faça da forma que você gostaria que fizessem com você. Acho que se você usar essa regra básica, sem até muito estudo, teoria, você resolve 90% dos problemas. Trate as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado. Então, comunica da forma que você gostaria de comunicar, cobre, porque a gente também tem que cobrar, né? Da forma que você gostaria de ser cobrado, dê feedback bom ou ruim da forma que você gostaria de receber e seja transparente. Qual é a definição de potencial para você? Então, definição de potencial para mim é um conhecimento teórico que você tem, mas ele só tem valia, na minha visão, se você coloca ele em ação. Então não adianta também você ter um potencial gigante, que é um conhecimento muito legal, teórico, comportamental na sua cabeça, se você não colocar isso em prática e demonstrar isso através de resultado. Na hora de escolher os profissionais para trabalharem na sua equipe, que perfil que você busca? Eu busco sempre gente que gosta do que faz. Na minha área tem que ter um preparo técnico, trabalho com pesquisa, então isso exige uma formação técnica, isso é básico. Então quando eu entrevisto várias pessoas que têm a formação técnica, eu sempre vou naquela que tem uma energia que combina com a da empresa e com a minha, se for direto comigo, e aquela que tem brilho no olho para vir trabalhar. Porque eu acho que técnica você desenvolve, né? Você treina, você ensina, você põe alguém para ajudar. Agora, comprometimento, engajamento, vontade de fazer acontecer, isso é muito difícil treinar, né? Então, eu sempre privilegio essas pessoas. E por outro lado, quando tiver que tomar uma decisão como uma demissão, o que aí você leva em conta e não abre mão? Não é bom e eu falo que a gente nunca está preparado, porque cada demissão é um caso diferente, né? Você está lidando com um ser humano, com uma pessoa diferente, que tem uma história diferente, uma necessidade diferente, tem um jeito diferente de reagir. Então, falar assim, pronto para demitir alguém, a gente nunca está. Mas é algo que a gente tem que ter a frieza e a consciência, caso não seja uma demissão por corte, porque daí não tem muita explicação para dar mesmo, tem que ser uma coisa que não seja surpresa para a pessoa. Você já deu um feedback, você já deu 2, não melhorou, agora não tem mais jeito da gente continuar. Então, que não seja uma surpresa quando for possível. Falando em tomada de decisão, como que é seu estilo de tomar decisão? Eu sempre tento não tomar decisões unilaterais ou eu tomar a decisão. No meu caso, eu tenho esse privilégio de trabalhar com essas pessoas há muito tempo. A gente trabalhou junto na Medley e agora a gente está aqui junto na Altair. Então, são pessoas que eu confio e são pessoas com bagagem de experiência para me ajudar a tomar decisão. Então, na maior parte das vezes, eu compartilho o problema e a gente tenta convergir para uma decisão conjunta. Quando isso não é possível, isso às vezes acontece porque existem opiniões divergentes, aí a gente tem que tomar, né? Você tem que bater o martelo, eu falo. Dar uma direção. Né? Como é que você encara os riscos? Risco faz parte, né? Eu falo que quem não quer correr risco, não importa em qual parte da vida, não vai crescer, né? Porque tudo que você faz para você crescer, para a empresa crescer, para a sua área crescer, para você crescer como pessoa, você tem que assumir risco, né? Risco de fazer algo diferente, risco de tomar uma decisão. Então, eu tomo essas decisões com muita facilidade, não tenho muito medo de correr risco. Carol, conta pra gente como é que ficou o plano da maternidade nesse contexto. Mas como nada na minha vida é fácil, até ter filho foi difícil. Nada cai do céu. E eu tentei dos 30 aos 33. A partir dos 30 eu já queria ter filho. Só que não aconteceu, né? Por questões aí de saúde, eu tive endometriose, tive que fazer cirurgia, demorou para eu descobrir. Foi uma batalha também. Então era algo que eu já estava planejando, que eu já queria, mas que precisou de batalha também para acontecer. Né? E hoje eu digo que, assim, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida e é a coisa que eu mais amo no mundo. E como é que você faz para conciliar esses dois papéis no dia a dia? Esse é o conflito eterno da mulher executiva, né? Então, hoje, como que eu tô tentando, né? Porque a gente se cobra, a gente se culpa, então também sou ser humano, tenho as mesmas neuras que a maioria das mulheres tem. Mas o que me deixa muito tranquila, muitas vezes, é que eu preciso ser para o meu filho a melhor mãe que ele pode ter. E eu ser a melhor mãe para ele é eu estar feliz e é eu estar bem. E eu em casa, será que eu seria essa pessoa feliz, né, se eu pudesse dar todo esse suporte? Não, porque eu gosto do que eu faço, eu me realizo. Por outro lado também, essa falta de presença aí 100%, digamos, está preparando o meu filho para uma vida
que não é essa de proteção, de amparo o tempo todo. E eu tenho muito essa ideia de querer construir criar um filho para o mundo, né? Criar um filho forte, que tenha autoestima, que saiba tomar as decisões dele, não um filho totalmente dependente de mim, né? Então essas reflexões é o que me conforta. Então hoje, como que eu faço para tentar equilibrar? Eu continuo com o meu trabalho, né? Eu me dedico bastante, mas tem algumas coisas que eu coloco como limite, né? Algumas coisas de horário, algumas viagens, eu só vou no que é essencial e importante para eu ir, o que eu não precisar ir, eu delego. Que conquista profissional te deu mais orgulho? Teve algum momento especial na sua carreira que marcou? E com 23 veio o primeiro desafio, que foi assumir uma área. Então, isso me marcou muito. E na época eu lembro muito assim, todo mundo, ai, mas como você teve coragem e tal? Meu, eu não pensei. Falei assim, olha, se estão dando isso pra mim, eu vou dar conta. Quantos colaboradores tinham nessa época? Tinham 10 colaboradores. Uhum. Mas eu era uma menina, né? Tipo, na faculdade. Tinha gente mais velha na equipe? Tinha gente com 50 anos. Então, só que na hora, sabe quando você não pensa? Eu não parei pra pensar risco, vantagem, desvantagem. O que eu fui? Eu fui de cabeça. Nessa trajetória profissional, Carol, quem sempre esteve do seu lado te apoiando? Olha, eu conheço meu marido, eu namoro ele desde 17 anos. Então, desde esse comecinho aí, ele estava comigo. E ele nunca, olha que eu fui ausente em final de semana, a gente encontrava para namorar, um não tinha dinheiro, outro também, a gente ficava em casa, ele estudando e eu estudando, os dois, e ele nunca me cobrou nada. E uma outra figura, um pouco antes, é minha mãe. Né? Por que, Carol? A minha mãe é uma pessoa muito forte na minha vida, ela teve uma presença muito forte. Primeiro que ela foi sempre muito batalhadora, então acho que essa coisa de ser batalhadora eu aprendi com ela. Eu lembro da minha infância, ela também trabalhando muito, pouco tempo comigo e com a minha irmã, mas sempre querendo dar pra gente o melhor. Então, e ela falava isso pra gente, ela sempre queria conseguir colocar a gente num colégio bom. Ela falava assim, eu não vou deixar nada pra vocês, mas eu vou deixar a educação. Bom, Carol, agora a gente vai para uma etapa da entrevista que são perguntas mais rápidas. Ai, meu Deus. Uma frase inspiradora para você. Você pode tudo que você quer, desde que você se esforce para isso. Um livro de cabeceira. Hoje, Desperte o Gigante Interior, do Anthony Robbins. O que te tira do sério? Muitas coisas. Fale mais sobre ela. O que me tira do sério... Gente que mente, né? E gente que eu sinto que quer levar vantagem. Sabe essa coisa do jeitinho? É uma coisa que eu não gosto. Você tem alguma dica para dar para quem quer ser bem-sucedido? Faça o que você ama, né? Seja feliz fazendo o que você se propõe a fazer e se prepare muito. Se eu perguntasse para as pessoas que se relacionam com você, quais são as principais características da sua personalidade, o que eles me diriam? Acho que a primeira é persuasão, né? Quando eu tô imbuída de querer alguma coisa, de achar que aquilo é bom, eu tento fazer o máximo para mostrar para a pessoa aquilo. Então acho que eu sou boa nisso. E de comunicação, de uma forma geral. Acho que são as duas coisas que o pessoal falaria. Com essa agenda tão corrida, tantos compromissos e responsabilidades, como é que você arruma tempo para se cuidar? Eu me priorizo, né? Então eu me permito sair do trabalho e fazer meu cabelo, eu me permito cuidar da minha unha, eu me permito fazer uma massagem. Então eu me priorizo. Então acho que esse é o segredo. A gente consegue fazer tudo que a gente coloca como primeira prioridade. Então alguns dias do mês eu me priorizo. Você considera uma pessoa de sorte? Sorte? Não. Na verdade eu nunca tive sorte, né? Como eu falei já, tudo que eu conquistei na minha vida foi com muito trabalho, com muita dedicação, com muito esforço, e nada foi fácil. Então eu não acredito muito em sorte. Eu acredito que sorte talvez seja uma boa definição de você estar no momento certo, mas você está preparado para aquilo.
gostaria muito de agradecer pela oportunidade de você compartilhar toda a sua história, sua trajetória profissional com o nosso público. Muito obrigada. Obrigada, eu também. Eu fico muito feliz de poder contribuir, Raquel, porque acho que isso faz parte um pouco da minha missão atual, que é contribuir, que é poder passar. E espero, né, que as pessoas possam aprender um pouquinho aí com a minha trajetória também. Então, obrigada e fiquei muito feliz também.